Alô, meus irmãos, alô, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos a este nosso programa Sagrada Palavra. Continuamos o nosso itinerário quaresmal e hoje nós contemplamos a transfiguração de Jesus. E neste ano contemplamos a transfiguração de Jesus conforme o evangelista Lucas. Estamos no segundo domingo da Quaresma. A transfiguração de Jesus é a antecipação da sua glória futura. É um pedacinho do céu já antecipado no hoje da nossa história, como afirma o Santo Padre, o Papa Francisco. O Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 28 a 36. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Prestemos atenção nestes detalhes. Subiu com Tiago, Pedro e João a uma montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre o Êxodo, sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E, quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o eleito. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, gostaria de compartilhar também com você, além da leitura desta bela passagem do Evangelho da Transfiguração de Jesus, a meditação do Papa Francisco a respeito desta passagem de São Lucas. E para você ler esta meditação do Papa, basta acessar o site do Vaticano, vatican.va. O Papa proferiu essa meditação na oração do Ângelus no dia 17 de março de 2019. Mas essa meditação é tão profunda e tão bela que gostaria de compartilhar com você. E claro, se for necessário, colocar alguma explicação, algum ponto a mais. Não que o Papa precise de complementos que eu faça, mas muito interessante a pregação do Papa, a meditação do Papa, que gostaria de falar com você, de apresentar a você, portanto. Diz o Papa: neste segundo domingo da Quaresma, a liturgia nos faz contemplar o evento da transfiguração, no qual Jesus concede que os discípulos Pedro, Tiago e João sintam a glória da ressurreição, um pedaço do céu na terra. Jesus sobe com seus discípulos a uma montanha. Não importa a montanha, como Marcos e Mateus nos diz que é uma alta montanha. Para Lucas não importa se a montanha é alta
ou se é esta ou aquela montanha. Há uma montanha. E levou consigo aqueles mais íntimos, talvez, Pedro, Tiago e João. Não seria qualquer um que poderia contemplar a maravilha que estava para acontecer. E enquanto Jesus rezava, esse é um destaque de Lucas, porque Lucas é o evangelho da oração que apresenta Jesus sempre rezando e ensinando a rezar. E enquanto Jesus rezava, o seu rosto foi transfigurado e as suas vestes ficaram brilhantes. O acento, portanto, cai no rosto luminoso de Jesus. Diferente de Marcos, que nos diz que as roupas de Jesus ficaram tão brancas que nenhuma lavadeira sobre a face da terra conseguiria alvejar, portanto, colocando a ênfase nas vestes de Jesus. Lucas destaca a oração e o rosto de Jesus. Enquanto Jesus rezava, o seu rosto ficou glorioso, luminoso. Um pedacinho do céu acontecendo e sendo contemplado pelos discípulos Pedro, Tiago e João. O Papa enfoca bastante o tema do rosto de Jesus e da oração. O evangelista Lucas mostra-nos Jesus transfigurado no monte, lugar da luz, símbolo fascinante da singular experiência reservada aos 3 discípulos. Eles sobem a montanha com o Mestre. Vem Jesus entrar em oração, imergir-se, mergulhar na oração. E a uma certa altura, o seu rosto transformou-se, transfigurou-se. Habituados a vê-lo cotidianamente, na simples aparência da sua humanidade, diz o Papa, diante daquele novo esplendor que envolve também toda a pessoa de Jesus, os discípulos ficam surpreendidos, maravilhados. E ao lado de Jesus aparecem Moisés e Elias, que falam com ele do seu próximo êxodo, do seu êxodo que está próximo, isto é, da Páscoa de Jesus, da sua morte e ressurreição. É uma antecipação da Páscoa. Então, Pedro exclama: Mestre, é bom que a gente esteja aqui. Pedro gostaria que aquele momento não acabasse. Gostaria que aquele momento de graça nunca acabasse. É bom estarmos aqui. Mas Pedro não sabia o que estava dizendo. Era preciso descer, tomar a cruz, como Jesus tomou a sua cruz para chegar à glória da ressurreição. A transfiguração de Jesus dá-se no momento específico da missão de Cristo. Ou seja, depois que ele confidenciou aos discípulos que devia sofrer muito, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Pouco antes da transfiguração, nós temos aquele episódio onde Jesus anuncia o seu sofrimento, a sua paixão, mas os discípulos não poderiam aceitar, concordar com aquilo. Jesus sabe que eles não aceitam esta realidade, a realidade da cruz, a realidade da morte de Jesus. E então Jesus quer prepará-los para suportar o escândalo da paixão e da morte de cruz, a fim de que saibam que este é o caminho pelo qual o Pai Celestial fará chegar à glória o seu Filho, ressuscitando, levantando dentre os mortos. E essa será também a senda dos discípulos, será também a chegada, o ponto de chegada dos discípulos. Ninguém alcança a vida eterna, diz o Papa Francisco, a não ser seguindo Jesus e carregando a própria cruz na vida terrena. Ninguém alcança a vida eterna junto de Deus e de Jesus se não tomar a sua cruz e carregar a cruz como Jesus carregou a cruz, foi morto e ressuscitou, chegando assim à sua glória. Cada um de nós tem a sua cruz. O Senhor mostra-nos o fim deste percurso, o fim do percurso da cruz, que é a ressurreição, a beleza da ressurreição, a glória da ressurreição, a luz da ressurreição. E só carregando a própria cruz chegaremos à luz da ressurreição, à graça da ressurreição.
Portanto, a transfiguração de Cristo indica-nos a perspectiva cristã do sofrimento. A cruz de Jesus, a transfiguração de Jesus, indica-nos a perspectiva cristã do sofrimento. O sofrimento, sob a ótica cristã, não é um masoquismo, não é um sadomasoquismo, quer dizer, sofrer por gostar. O sofrimento, do ponto de vista cristão, é uma passagem necessária, mas é transitória. O ponto de chegada não é o sofrimento. O sofrimento é apenas uma ponte, uma passagem, é transitório. O ponto de chegada para o qual nós somos chamados, somos vocacionados, é um ponto de chegada luminoso, brilhante, radiante, como o rosto de Cristo. Como o rosto do Cristo transfigurado. Em Jesus encontram-se a salvação, a bem-aventurança, a luz, o amor ilimitado de Deus e o amor ilimitado de Deus por nós. Mostrando assim a sua glória e glória futura, Jesus assegura-nos que a cruz assegurou àqueles discípulos de ontem e assegura a nós, os discípulos de hoje, que a cruz, as provações, os sofrimentos e as dificuldades com as quais nos debatemos têm solução. Tem a solução de Deus. Tem a sua solução, a sua superação no monte com Jesus. Ou na Páscoa de Jesus, antecipada pela transfiguração no alto daquele monte. Por isso, nesta quaresma, convida o Papa, subamos também nós ao monte com Jesus. Mas de que modo? Que modo nós vamos subir ao monte com Jesus? Pela oração. Com a oração subamos ao monte. Uma prece silenciosa, a oração do coração, a oração sempre à procura do Senhor, a oração a partir da palavra de Deus, da meditação da palavra de Deus, um pouquinho que seja por dia. Permaneçamos alguns momentos em recolhimento cada dia, um momentinho que seja. Fixemos o nosso olhar na face brilhante, gloriosa de Jesus e deixemos que a sua luz, que a luz de Jesus nos invada e se irradie na nossa vida. Com efeito, o evangelista Lucas insiste sobre o fato de que Jesus se transformou enquanto rezava, enquanto orava. Mergulhou-se num diálogo íntimo com o Pai, no qual ressoavam também a lei e os profetas representados por Moisés e Elias. E enquanto aderia com todo o seu ser, enquanto Jesus aderia com todo o seu ser à vontade do Pai, à vontade salvífica, à vontade de salvação do Pai, aderindo inclusive à cruz, a glória de Deus tomou conta de Jesus e tomando conta de Jesus de forma que transpareceu até pelo lado de fora. A glória de Deus invadiu Jesus de tal forma, o interior de Jesus, obediente, a ponto de transparecer até exteriormente para que os homens, os discípulos, pudessem contemplar. Olha que maravilha! Irmãos e irmãs, é assim, a oração em Cristo e no Espírito Santo transforma a pessoa a partir de dentro e pode iluminar os outros e o mundo circunstante. Olha a maravilha, imagine, pense, reflita essa maravilha, isso aqui que o Papa está nos dizendo. A oração em Cristo e no Espírito Santo transforma a pessoa a partir de dentro. Se queremos ser transfigurados, transformados, iluminados, precisamos de rezar e de uma oração que nos transforma a partir de dentro, não de fora. Não é uma mudança exterior. É uma mudança interior que faz o nosso rosto reluzir paz, bem-estar, amor, caridade, fraternidade. O próprio Senhor Jesus. E isto pode iluminar os outros e o mundo que está em nossa volta.
e o mundo que nos e o mundo circunstante, isto é, o mundo que nos rodeia. Quantas vezes encontramos pessoas que iluminam, que emanam luz dos olhos, que têm um olhar luminoso? É porque essas pessoas rezam. Rezam e a oração faz que eles se tornem isto: resplandecentes, divinizados, pessoas de Deus. A oração torna-nos resplandecentes com a luz do Espírito Santo. E eu acrescento, sem precisar mais eu acrescento: a oração torna-nos resplandecentes com a luz do Espírito Santo e com a luz do rosto brilhante e radioso de Jesus, o Cristo Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, enquanto rezava, o rosto de Jesus tornou-se brilhante. Rezemos também e escutemos a voz celeste que aparece aqui também nessa passagem. Este é o meu filho, o eleito, o Messias. Ele não é um qualquer. Ele é o cumprimento da lei representada por Moisés. Ele é o ponto de chegada dos profetas. Ele é o profeta por excelência, representado por Elias. Escutai o que ele diz. Se ele está dizendo que é para carregar a cruz, carregue a cruz. Vocês estão vendo, ele brilhou. O seu rosto está resplandecente. O que nos espera, meus irmãos, é a glória, não é o fracasso. A cruz é passageira, é transitória, mas a cruz é necessária para nos levar à glória da ressurreição. Então escutemos o que Jesus nos diz. Escutai o que ele diz. Escutemos os seus mandamentos, a sua palavra, o seu evangelho e rezemos com ele, junto dele, a ele, sempre, sempre. Reservemos nessa quaresma um minutinho para rezar, para que sejamos também transfigurados. Mudemos sejamos transformados interiormente e os nossos olhos possam resplandecer a luz de Jesus, a luz do Evangelho de Jesus, a luz do Espírito Santo, a luz de Deus Pai. Que maravilha, que beleza! Aproveite esse tempo da quaresma para rezar. É um belo e grande exercício. Rezar, rezar e rezar. E rezar junto com Jesus. Deixar-se tomar inteiramente por Jesus e por Deus. Peço que o Senhor te abençoe, te conceda paz e a sua luz, hoje, sempre, até que juntos alcancemos a glória definitiva. Que o Senhor nos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço. Que a luz do Cristo ilumine a todos. Amém.